Peraí. Olá, bom dia. Meu nome é Milena Menezes e vamos mais a uma aula do nosso conteúdo, né? Que é as transformações no esporte. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade, né? No, no nosso assunto aí, tá? A gente teve aí vendo a transformação no esporte e vendo aí a diferença sobre o que é as classificações do esporte, né? Qual é o que o esporte em si ele transforma no nosso meio, né? Como as regras, como as mudanças das regras antigas, tá? E aí nós hoje vamos continuar aqui da página 5, tá? As razões das mudanças no esporte, tá? Vamos acompanhar aqui pela tela. Deixa eu desligar aqui. As razões pelas quais ocorrem mudança no esporte são variadas. Atualmente, podemos dizer que o principal fator que interfere nessas alterações está ligado à possibilidade de transmissão do esporte em TV aberta, a sua capacidade de atrair patrocinadores e público. A respeito da transmissão de jogos esportivos na TV, reflita sobre essas questões. Quantas vezes por semana e em qual horário você assiste jogos de TV de futebol na TV aberta, né? Nós vamos ter aqui essa pergunta e depois vamos seguir essa. Quantas vezes nessa semana você assistiu a um jogo de tênis no mesmo local de canal da televisão? Então, aqui ele faz duas perguntas básicas, né? A primeira é quantas vezes eu assisti, qual foi o horário que eu assisti o futebol na TV aberta, que é, quando ele fala TV aberta, é a TV que está aqui à nossa disposição, né? TV Globo, Record e SBT. Não é a fechada, aquela que a gente paga, não. É a aberta, tá? E na segunda pergunta, ele faz a pergunta sobre se a gente assistiu um jogo de tênis no mesmo canal de televisão, tá? E aí a pergunta fica, né? A gente assiste jogo, sempre passa, né? Agora, nesse minuto não, mas eles estão treinando. Eles passam aí pelo futebol dia de quarta e domingo, né? Só que nesse mesmo canal que passa o futebol, ele não passa o jogo de tênis. E aí a gente vai entender agora com o texto. O futebol tornou-se, ao longo da história, o esporte mais praticado no mundo, despertando grande interesse dos patrocinadores, da mídia e dos telespectadores. Por esse motivo, os canais, por esse motivo, os canais de TV aberta, de acordo com os clubes e com a Confederação Brasileira de Futebol, passaram a transmitir jogos em horário nobre, entre aspas, que é o horário que a televisão ela tem uma audiência bem acima do normal, tá? Que é aquele horário ali de 8, 9 horas da noite, que passa na quarta-feira, ou no domingo de 4 às 6 da tarde. O mesmo não ocorreu com tênis, por exemplo. Em função de sua regra e do tempo de duração das partidas, pouco ou quase nada é informado sobre o esporte em canais de TV aberta. Tá vendo aqui a diferença? E lá o futebol ele é normal, mas quando se passa para o jogo de tênis, ele já não é normal. Ele já vai estar mais lá nos canais fechados, né? Se a pessoa gosta mesmo de tênis, ela tem lá um programazinho à parte, um canal à parte, que é o Sport TV, alguns, ou então no YouTube a gente pode estar acompanhando o tênis, tá? Então, foi somente quando Gustavo Kirten, que é o conhecido Guga, atingiu o primeiro lugar no ranking da Associação Tenista de Profissionais, Association of Tennis Profissionais, ATP. No ano de 2000, em que a popularidade do tênis aumentou, muitas pessoas começaram a se interessar pelo esporte e diversos projetos em escolas e comunidades começaram a ser desenvolvidos. Atualmente, pode-se dizer que o tênis é um esporte bastante praticado no Brasil, embora ainda não seja acessível à maioria da população, a qual tem o acesso ao qual é veiculado apenas pelos canais de TV aberta.
Então é isso. Eu gosto do futebol, eu tenho mais acesso ali a eles, né? Eu posso estar tendo tá no horário nobre, a mídia ela influencia muito nesse sentido, tá? E o tênis não, o tênis a gente vai encontrar eles em canais fechados. Se eu gostar muito dele mesmo, eu vou procurar a parte. Mas aí, quando conhecer o texto relata que quando conhecemos o Gustavo Kirter, aumentou nessa procura. Mas hoje, ainda assim, o futebol ele se sobressai em questão da TV, tá certo? Então, dando continuidade aqui, nós vamos ter aqui as transformações no jogo do futebol, tá? Assim como o futebol também passou por mudanças desde o seu surgimento em 1863, tá? Na Inglaterra, no momento em que se desvinculou do rugby, o rugby. O esporte é jogado com as mãos e com os pés, depois que as regras foram unificadas pela FIFA, Federação Internacional de Futebol Associado. O futebol foi crescendo em popularidade até se tornar um jogo com bola nos pés, o mais conhecido no mundo, tá? Então, o texto relata aqui que o futsal e o futebol também passaram por transformações, tá? E aí ele se desvinculou ao rugby. Nós estivemos vendo ano passado o que era o rugby, né? E aí a gente denota aqui que ele era um jogo tanto jogado com as mãos quanto nos pés. E aí eles resolveram unificar e ficou o jogo de rugby para um lado e o futebol para outro. As principais alterações no futebol dizem a respeito aos investimentos realizados no esporte em função de sua crescente popularidade, a construção de estádio, a compra e venda de jogadores, as mudanças técnicas e táticas e o aprimoramento tecnológico das chuteiras, dos uniformes, das bolas, são exemplos de algumas principais ações que fizeram com que as características do futebol mudassem muito desde sua origem, tá? Aí aqui o texto ele vai relatar um pouco para nós sobre essa mudança, né? Sobre como é que era antigamente e como é atualmente. Hoje nós vemos muita mudança nesse sentido. Hoje nós vamos ter ali uma influência muito grande sobre a forma das chuteiras, o uniforme, né? Hoje nós sabemos comprar um uniforme ali de um time, ele tem um preço exorbitante, né? Tipo, muito caro. Que é porque ele dá ali para a gente como é que se diz? Mexe com o nosso dinheiro, né? A intenção dele é isso, é vender. Pela razão de ser um esporte muito praticado no Brasil, então quem não tem uma, como é que se diz? Uma blusa, um tênis, uma chuteira ou um short, né? Relacionado a futebol ali, né? Ele sofre bastante transformação nesse sentido, tá? E também nós vamos ver outras regras básicas, outras transformações de regras básicas, como nós já conhecemos hoje, né? O VAR, o impedimento, que eles sempre mudaram. A gente vai ver também a mídia nesse sentido, é, nessa construção. A gente vai ver também, como é que eu posso dizer, os investimentos nos jogadores, né? Há jogadores que eles são caríssimos, então eles vão jogar fora do nosso país, né? Eles jogam em outros times. Aí quando precisa jogar aqui na Copa, eles são emprestados, então rola todo um investimento quando se fala em futebol, né? Então, seguindo aqui a nossa próxima página 6, nós vamos ter aqui um texto básico sobre como era no futebol no passado e como ele é atualmente. Então, vamos lá. Sempre que falamos em mudança no futebol, é inevitável, é inevitável não comparar o futebol do passado com o futebol atual. Como ficou claro, muitos elementos desse esporte mudaram. Mas será que o jeito de jogar do futebol também mudou?
Leia o texto a seguir e reflita sobre essas questões com os colegas e professores. A técnica e o talento no futebol, passado e presente. Nas comparações feitas que colocam o futebol do passado como mais técnico, praticado por jogadores mais habilidosos, que não maltratavam a bola nem destruíam gramados com carrinhos criminosos nos adversários. Para os saudosistas, o futebol que assistimos hoje é praticado por atletas com condições físicas espetaculares e pouco talento. Será que é verdade? Vamos tomar como exemplo o nosso ídolo inesquecível, Garrincha. O grande diferencial do anjo das pernas tortas era exatamente sua explosão, suas arrancadas e mudanças bruscas de direção, que deixava seus marcadores alucinados. Como ele mesmo dizia, ele sabe que eu vou na direção da linha de fundo, mas não consegue me deter. Resumindo, Garrincha sabia tirar proveito de sua condição genética e explorar o privilégio de ser um velocista. Ele não pedalava, não dava elástico e não tinha repertório de dribles do Ronaldinho Gaúcho e construiu sua fantástica carreira, explorando o músculo com fibras predominantemente rápidas que permitiam movimentos previsíveis numa velocidade desconcertante. A evolução do treinamento transformou o futebol e obrigou os atacantes a buscar novas formas de superar seus marcadores. Os dribles ficaram mais sofisticados, fruto da criatividade e da habilidade de novos ídolos. As equipes mais fracas foram obrigadas a se aperfeiçoar a marcação, diminuir o espaço do adversário e a reduzir o tempo de posse de bola dos grandes jogadores. Não é tarefa fácil dar espetáculos em competições que maus árbitros permitem jogadas violentas praticadas com o objetivo nítido de não deixar jogar. Mesmo assim, apesar das dificuldades citadas e todos esses que insistem que as comparações entre o passado e o presente, podemos afirmar que a técnica, a habilidade e o talento evoluíram tanto quanto a preparação física no futebol. E aqui nós vamos ver, aqui em cima nós vamos ver o Garrincha, tá? Ele é um jogador antigo, tá? É do tempo dos nossos pais, mais ou menos, porque eu também não lembro dele, mas ele foi um jogador, como o texto fala, ele era muito habilidoso, ele marcava muito rápido, ele, sabe, ele fazia assim, a genética dele era ótima, ele era um ótimo velocista, então ele ali marcou aquela era dele. E atualmente nós vemos aqui o nosso ídolo Pelé, né? Que também ele já é um pouco do tempo depois, mas até hoje ele é conhecido por ser o melhor jogador do mundo com muitos gols, tá? Hoje já existe outros, né? Mas o Pelé ele é bem conhecido também como um velocista, com uma genética muito boa de habilidades, tá? E além do mais, ele é um ídolo, né? Então, dando continuidade aqui, nós vamos ver as conexões. Muita coisa no futebol, embora alguns elementos tenham permanecido, quando o futebol chegou ao Brasil no século XIX, apenas os homens de pele branca e de famílias muito ricas podiam jogá-lo. Hoje em dia, essa limitação não existe mais, mas todos podem jogar futebol, independente de suas características. Porém, ainda é muito comum ouvir relatos de preconceito, tá? A respeito, converse com os colegas as seguintes questões. Você já ouviu a história da origem do futebol? Você conhece algum exemplo recente do futebol? Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui nessa conexão duas perguntinhas básicas, né? Se você já ouviu alguma coisa sobre a história. Bom, gente, a história do futebol ela é bem, ela é contada mesmo como uma história em que sentido? Lá na Idade Média, lá no tempo de Roma, onde coisaram as Olimpíadas,
eles tinham ali como é que eu posso dizer? Uma arena que eles praticavam, eles treinavam para as guerras, né? Há um belo dia, isso aqui é só uma história, tá? Um belo dia eles, não, a gente vai fazer aqui o quê? Vamos pegar aqui uma bola simples, uma coisa redonda, e vamos jogar um contra o outro. Só que eles faziam isso disfarçado, né? Porque ele não ia jogar futebol até porque não conheciam. Mas aí eles, hoje em dia, pela transformação e pelas regras, a gente vê ali vê 11 a 10 jogadores de cada lado. Antigamente não era um monte, era todo mundo contra todo mundo. Então começou a haver muita violência nesse sentido. E eles começaram a trabalhar essas regras, né? A estar a colocar, eles jogavam descalços, depois quando eles terminavam de jogar, o pé estava todo vermelho, todo cheio de ferida ali, né, do chão, né, que era o barro ali, que eles jogavam. Então, eles não tinham muito essa estrutura de botar, eu vou botar um tênis, uma chuteira. A chuteira veio muitos anos depois, né? Na verdade, todas as regras eles vieram muito antes, muito depois, tá? E aí ele faz a outra pergunta, né? Você conhece algum exemplo de preconceito no futebol? Infelizmente, a gente ainda tem muito, né? E a gente vê relatado isso nos jogos de futebol atual, né? A gente vê muitas pessoas da cor preta como um preconceito, né? E de alguma forma, se o jogador ele não atinge ali a meta de fazer gol ou ganhar pelo seu time, os torcedores ficam gritando, chamando de macaco. É só um exemplo, tá? Mas já houve já, né? Esse preconceito ele é muito ainda. Hoje em dia não, hoje há infrações, né? A pessoa pode ser presa, paga multa, né? Mas que isso venha acabar, né? Porque o futebol, acima de tudo, é um esporte, né? Na qual a gente deve participar, deve sem nenhum preconceito, tá? Tanto futebol, quanto tênis, quanto handebol, quanto voleibol, basquetebol, qualquer esporte, tá? A intenção é sempre trabalhar em unidade, né? É porque todos têm direito e todos têm que ter acesso. Então, não precisa desse preconceito, tá? Na próxima página, nós vamos ter aqui sobre a cultura do jogo dos pés, tá? Nós vamos ler só um textinho básico sobre a cultura dos jogos com os pés. Deixa eu só. Pronto. Há registros. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ó, a cultura do jogo com os pés. Há registros históricos realizados com a bola nos pés que aconteceram no futebol moderno. Desde a antiguidade, esses jogos estiveram presentes em diferentes tempos e localidades, atendendo à necessidade distinta de culturas diversas. Podiam servir tanto para o entretenimento como a preparação para a guerra, né? Como acabei de falar para vocês. Alguns desses jogos que apresentam diferentes características, mas tinham em comum o fato de serem jogados com os pés praticamente praticados até os dias de hoje, tá? Mas aqui no Saiba Mais nós vamos conhecer aqui, ó, que nem todos os jogos com bola são praticados somente com os pés ou com as mãos. Existem alguns jogos indígenas, por exemplo, que utilizam outras partes do corpo. O jogo Chico Narrate é semelhante ao futebol, mas no lugar dos pés, os jogadores devem usar a cabeça. Nesse jogo, não existe gol e a pontuação é marcada quando o adversário não consegue devolver a bola para o campo oposto. A bola para esse jogo é feita de seiva de mangabeira. A seiva vira uma pasta que, ao ser inflada, se torna esférica. Os indígenas praticam essa modalidade desde antes de contato com o povo não indígena. O Chico Narrate é um dos jogos de demonstrações realizados nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. E aí nós vamos ver aqui, ó, que os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas são um evento esportivo
destinado aos povos indígenas de todo o mundo. A primeira versão foi realizada em 2015, muito recente, né? Em Palmas, no Brasil, e contou com a participação de indígenas da América e de lugares como Nova Zelândia, Congo, Rússia e Mongólia. A maioria dos esportes praticados é indígenas e se divide em jogos tradicionais, demonstrativos ou jogos nativos de integração. Há também a realização de jogos ocidentais e competitivos, né? Então, nós vamos ver aqui, ó, que esse jogo aqui, o Chico Narrate, ele é jogado com a cabeça, tá? A intenção não é marcar gol, mas sim devolver a bola com a cabeça, lógico, um campo oposto, tá? E aí ele fala também que a bola é feita de mangabeira, tá? Com a seiva da mangabeira, e que também ela se torna esférica quando ela é inflada, né? E ele também já fala aqui que em 2015 ele passou a ser ali um jogo esportivo, né? Ele já existia, mas agora ele é mundial, né? É um jogo mundial dos povos indígenas. Então, quem joga isso? Os jogos indígenas, tá? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, pergunta no Hangout. Não esquece de colocar o presente lá no Classroom. E também não esqueça de fazer aqui a tarefa do dia de hoje, tá? Você olhar lá no Hangout. Então, até a próxima aula.